Força vital, liberdade, beleza, instinto consciente. Essas são algumas características do poderoso arquétipo do cavalo. O cavalo ele não foi feito para ficar parado, mas quando ele corre e ele corre sem direção, o que acontece? Ele se perde. Hoje a gente vai falar sobre esse poderoso arquétipo que a marca Ferrari, né, usa como símbolo. Usa o quê? Um cavalo preto. O que o cavalo representa aí no seu inconsciente? Normalmente cavalos, quando a gente começa a observar, eles também são sinônimos de cura, né? Tem pessoas que usam hoje em dia o cavalo para constelação familiar, para movimentos de cura. Mas ele tem aquela robustez, uma elegância, uma beleza, né? Movimento, né? A corrida do cavalo. Porém, quando a gente fala sobre o aspecto sombra do cavalo, já adiantando alguma coisinha, quando ele corre sem direção, ele se perde, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o que é esse arquétipo. O arquétipo do cavalo, ele representa a força vital, o movimento, o impulso da vida e a necessidade de liberdade. Então, se você sente isso, no final desse vídeo, fica até o final, porque eu quero contar uma experiência que não é minha, é uma experiência de uma amiga que passou 2 anos usando o arquétipo do cavalo. E vou dizer para vocês a reviravolta que aconteceu na vida dela, tá? Vou contar, fica até o final. Vou contar, falar sobre a luz, sobre o aspecto sombra e sobre essa experiência. Então ele representa a força vital, o movimento, o impulso da vida, a necessidade de liberdade. Então, observe, se você for ativar esse arquétipo, você observe como que está a sua vida hoje. Você é uma pessoa que se sente presa, que não consegue sair de algumas situações. Se você ativar esse arquétipo, essa vontade de liberdade, ela vai aumentar. Então, eu sempre falo, em todos os meus vídeos eu sempre estou falando, é muito importante você estar em um processo de autoconhecimento. Porque que um arquétipo, às vezes, ele tem uma reação em uma pessoa e uma outra reação em uma outra pessoa. Porque ele vai refletir o aspecto sombra e luz naquela pessoa. Se aquela pessoa, vamos supor, ela já tem essa liberdade, ele vai acentuar, essa pessoa vai querer mais liberdade. Se a outra, segunda pessoa, ela é uma pessoa que ela tá, vamos supor, em uma situação de dependência emocional, o arquétipo do cavalo vai trazer a necessidade de ela sair dessa dependência emocional e começar a querer provar a vida, querer provar da liberdade emocional, da liberdade, né, naquilo que está aprendendo ela vai querer a liberdade. Esse impulso para a vida, tá? Então o arquétipo do cavalo, ele traz muito essas características, ok? Ele fala do corpo, do instinto e da energia que quer avançar. Se você se sente estagnado, esse é um bom arquétipo para você ir, mas ative ele se você tiver uma direção. Se você não tem plano, não tem meta, não tem objetivo, talvez ele vá trazer em você algum aspecto de uma impulsividade sem planejamento. E você sair aí querendo fazer as coisas loucamente, às vezes não traz resultado nenhum, traz confusão e ansiedade, ok? Então ele tem força e potência, movimento, instinto, vitalidade e liberdade consciente. E eu digo isso para vocês porque essa minha amiga é uma amiga muito próxima, minha e da minha família, e ela adquiriu todas essas características. Vontade de viver, de querer a vida, de se movimentar, de sair. Para uma pessoa que vivia dentro de casa e não sabe, não, ela mudou a vida em 2 anos radicalmente. Desde de hábitos saudáveis até relacionamento, tá? Vou adiantar, ela terminou um relacionamento de mais de 20 anos, tá?
Um exemplo claro desse arquétipo no mundo das marcas é o que? É a Ferrari. Pessoal, a gente não usa arquétipo, né? As pessoas não usam arquétipo porque elas não sabem, mas quem tá aqui, ó, no poder, né? Grandes marcas, elas sabem do poder do arquétipo. Estados Unidos, águia, poder, estratégia, potência mundial. A Starbucks, que usa a imagem de uma sereia, encantamento. A Nike, que tem a marquinha, tem a deusa Nike. A Ferrari usa o cavalo. Então, observe isso, como que as marcas usam os arquétipos, né? Então, quando a gente fala de Ferrari, o que tem a ver o cavalo? Velocidade, potência, emoção e movimento. E eu coloquei aqui, mas eu lembrei de mais um. Elegância, sofisticação. Você já viu um cavalo, quando o cavalo ele tá assim bem tratado, o pelo do cavalo? É lindo, você fica meio que encantada com o cavalo. Então, o cavalo ele representa isso, essa robustez, a elegância, né? Então, cavalos são também símbolos de cura. Mas a marca Ferrari e um cavalo preto, né? Você imagina aquele cavalo com aquele pelo preto lindo? Então, a marca Ferrari, ela traz muito essas características, né? Velocidade, potência, sofisticação, emoção e movimento. Olha só, não é à toa que é o símbolo do cavalo. Ela não vende só um carro, ela vende a sensação, a adrenalina e uma característica muito importante é o impulso de vida, tá? O impulso de vida. Agora, falando um pouco sobre o aspecto luz e sombra. O que é luz e sombra? Quando eu falo luz e sombra, eu estou falando de aspectos psicológicos. Dentro de nós, todas nós temos as nossas luz e sombra. Eu tenho meu aspecto luz e meu aspecto sombra, psicológico. Então, eu não tenho como o mesmo resultado do arquétipo do cavalo pode ter para mim, mas para outra pessoa pode ter outro resultado. Por quê, Camila? Alguém aqui no canal tinha perguntado sobre isso e eu vou fazer um vídeo específico, mas eu quero trazer essa consciência, porque eu vou ter meu aspecto luz e meu aspecto sombra. São crenças limitantes? Não. São sombras, são aspectos da nossa psique que às vezes a gente tenta esconder. Vamos supor, o universo tudo é dual, né? Tem seu lado negativo e positivo. Vamos supor que eu já tenho esse impulso de vida, né? E aí eu trabalho em um trabalho convencional. Eu tenho vontade de sair, eu tenho vontade de ter novas experiências, de morar em outros lugares. Aí eu vou lá e ativo o arquétipo do cavalo. O que vai acontecer comigo? E essa vontade vai tomar uma proporção maior. Talvez eu entre em um outro modelo de trabalho, ou peça demissão, ou eu vou querer viver, eu vou querer sair daquilo ali. Um lado, aí vamos supor, né? Uma pessoa que ela tem dependência emocional. Ela tá ali naquele relacionamento que ela não consegue sair, vivendo aquela vidinha assim, ó, né? Não consegue, tá sempre naquela situação. Aí ela ativa o arquétipo do cavalo, que tem duas características importantes aqui, ó: liberdade e impulso de vida. Aquela vidinha já não vai mais servir para ela. Ela vai querer voar, ela vai querer correr, ela vai querer vivenciar, ela vai querer movimento e aquela dependência emocional ela vai ter que lidar, que é o quê? É uma sombra dela. A dependência emocional é uma sombra de um trauma, de alguma coisa com a mãe, com o pai. Eu não vou entrar nesse aspecto psicológico, porque cada pessoa pode ter o mesmo sintoma, vamos supor, a dependência emocional, mas a origem diferente, ok? Então, o arquétipo ele tem essas características e ele age diferente em cada pessoa, tá? Então, ele tem isso, a energia vital, uma coragem gigantesca para avançar, o entusiasmo pela vida e a capacidade de ação. Camila, se eu ativar, em um mês isso vai acontecer? Não é, pessoal, cada pessoa é diferente. Para essa minha amiga, demorou 2 anos,
porque no decorrer desses 2 anos, ela foi trabalhando muitas questões dentro dela. E aí ela conseguiu essa transformação em 2 anos. É lento, mas você imagina 30, 40 anos você vivendo o mesmo padrão de comportamento, e em 2 anos um arquétipo e os processos terapêuticos conseguirem fazer uma grande reviravolta na vida da pessoa, tá? Então, às vezes, você quer ativar um arquétipo e na mesma semana ter resultados, tá? Acontece? Sim, tem arquétipos que são muito rápidos, mas depende do quê? Da sombra e da sua luz psíquica, tá? Uma sombra dele, tá? Isso aconteceu também com essa minha amiga. Impulsividade, ansiedade, fuga emocional, dificuldade em permanecer. Isso aconteceu, todas essas características aqui aconteceram com ela. Ela tem muito no mapa dela elemento fogo. Então, o que é o elemento fogo? É essa impulsividade. A pessoa não pensa muito, ela realiza. E aí, se você já tem isso tem uma tendência a ficar maior. A impulsividade, a ansiedade, a fuga emocional, não quero lidar com isso. E isso é muito característico, né, da impulsividade. Porque a impulsividade não quero lidar com isso aqui, logo vou fugir. Esse movimento do cavalo é uma sombra, tá? Então, a dificuldade de permanecer. E o que começa a acontecer? Essa impulsividade faz com que você entre em um processo de autossabotagem. Isso é muito perigoso. Então, você se conhecendo, em um processo de autoconhecimento, você consegue amenizar essas sombras, sabe? Porque se você entra em um processo de autossabotagem, é muito complicado também, tá? Então, sem consciência, olha só, a mesma força que move a Ferrari também pode levar ao excesso, ao risco e à perda de controle. Essa é a sombra do cavalo. Você tá entendendo? Então, a mesma força que te faz movimentar, ela também te faz agir de forma imprudente só para não ter que lidar com aquilo. Aí o que aconteceu? Eu percebi, ela conseguiu sair da situação que ela estava vivendo, e quando foi final do ano agora, eu falei para ela, tu não acha que tá na época de se despedir do arquétipo do cavalo? Porque ela já estava tão agitada, ansiosa, impulsiva. Ela tem uma casa. E aí, para sair dessa situação, ela já queria vender a casa. Ela estava agindo sem pensar. Isso, olha só, vender a casa, vender os bens, né? Olha só o quanto que isso pode afetar. E aí ela retirou o arquétipo do cavalo e deu uma parada nele. Está pensando agora em qual arquétipo que ela vai ativar. Ela não é tão estudiosa, eu estudo mais, eu acabo, né, dando alguns conselhos, algumas consultorias para ela, como minha amiga, e é muito importante você ter essa consciência, viu? Então, esse arquétipo, ele revela como você se move pela vida, por impulso ou por escolha. E aí, você tendo essa consciência, você pode se observar, eu estou tomando essa atitude por impulso ou por escolha consciente? Tá? Então, você observa se esse arquétipo está te gerando ansiedade, medo de estagnação, dificuldade de sustentar processos, relação com o corpo e energia física. Ah, tá. Aí você pensa assim, o que eu vejo muitas pessoas falarem, né? Porque esse arquétipo fez isso comigo, por isso eu desinstalei. Por isso eu tirei o arquétipo. Será que você deveria fazer isso? Quando aquele arquétipo ele te traz uma sombra, um incômodo, ao invés de você tirar esse arquétipo, pensa dessa forma, é uma oportunidade de você se curar, é uma oportunidade de você trabalhar aquela sombra. Você tirar tudo aquilo que está debaixo do tapete, ali, ó, porque imagina um copo, aí tá a sujeirinha aqui no final. Aí você ativou o arquétipo, aí veio aquele incômodo, aquela ansiedade, ou essa vontade de viver, aí você quer fugir, a fuga. Aí de repente você se vê ali e você para. Ao invés de você desativar o arquétipo, você se pergunta, por que eu estou sentindo isso? Vai para os teus processos terapêuticos, né, para entender
Ah, isso aqui porque eu tô com dependência emocional, eu tô sentindo isso. Essa pessoa, por exemplo, tem o perfil dependência emocional. Ela ativa o arquétipo do cavalo, ela vai começar a sentir esse incômodo, até ela se movimentar. Aí vamos supor, esse incômodo é justamente o que vai tirar essa pessoa da zona de conforto. Só que o sair da zona de conforto é o que traz o incômodo, ok? Então, falando novamente, né, você imagina que o arquétipo do cavalo ele pode estar ligado a marcas, né, ligadas a esporte, a velocidade, a performance, né? O arquétipo do cavalo ele precisa de direção. Quando integrado com consciência, ele vira uma força sustentável e não fuga. Então imagina você que quer movimento para a vida, que você já tem um plano, e você já tem uma direção, está trabalhando as suas sombras e você ativa o arquétipo do cavalo, você fica imparável, tá? Outro aspecto sombra dele aqui é a grosseria. Ele ativa um pouquinho dessa impaciência, dessa, sabe, patada do cavalo ali, ele ativa isso. Já ouvi muitas pessoas falarem sobre isso, tá? E deixa eu ver se falta alguma coisinha. É isso, pessoal. Quando integrado, você vira uma força, sustentável, consciente, ok? Deu até vontade de ativar esse arquétipo, tá? Se você gostou desse vídeo ou se você já experimentou o arquétipo do cavalo, comenta aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aí quais foram as suas experiências. Se você tiver alguma dúvida sobre arquétipo, faz aqui um comentário que a gente conversa, ok? Um beijo e até a próxima.